Salve, internautas! A gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Esse podcast também está sendo gravado, mas logo vai ter o podcast ao vivo, não percam. Mas como está sendo gravado, vocês podem participar, não vão deixar de participar. Como? Primeiro se inscrevendo no canal. Eu estou vendo aí do outro lado que tem gente que ainda não se inscreveu no nosso canal. E são 2 canais, não é só o Ibra Talks, é o Cortes do Ibra Talks também, tá? Então não esqueçam disso. E quando se inscreverem, tem que ativar o sininho e colocar lá todas as notificações. E já pode dar o like aí, peteleco no positivo, não esquece de dar o like não. Tá? Então a gente sempre traz, aqui vocês já conhecem, sabe que a gente sempre traz convidados que têm conteúdos importantes, histórias de vida interessantes e muita curiosidade para contar para a gente. E dessa vez não podia ser diferente, a gente está aqui com o Marcelo Covas, tudo bom? Bom, obrigado Sidney, obrigado Misael, obrigado César, obrigado ao Ibra pela oportunidade. Espero que esse papo seja muito bacana, que a gente possa contribuir aí para o Ibra Talks, o Ibra Cortes. Cortes do Ibra Talks. E vamos fazer um bate-papo legal. Ah, bacana. E quem está aqui também para esse bate-papo? O Misael Fará. Tudo bom, Misael? Tudo bom? Oi, pessoal. Bacana. E a gente tem que falar do nosso patrocinador, que tem ajudado muito, né, aqui o nosso podcast, que é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros científicos. O livro científico do Ibra, que é o Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, foi lançado pela Editora Vilese, que é este livro aqui. Tá? Não, quem é veterinário, não deixem de comprar, é um livro muito completo, né? E também tem livros de autoajuda, tem livros que são de ficção. Os meus livros de ficção são editados pela Editora Vilese. E onde que a gente pode encontrar esses livros? Em 2 locais. Um é no próprio Ibra, na loja do Ibra. Aqui vocês acessam a página do Ibra, logo de cara está a loja do Ibra lá, que é www, né? ibravet.com.br, e também na Amazon. Na Amazon tem todos os livros da Editora Vilese. Marcelo, você gosta de ler? Pô, bastante. Eu sou filho de professores. Oh, né? Que bacana. Então, a Editora Vilese vai te oferecer um livro meu. Poxa. O livro A Sombra da Alma. Obrigado, sim. Aí depois, se você puder dar um retorno pra gente, o que você achou do livro, obrigado, muito se você obrigado. Gostou ou não. Assim, se você gostou, dá um retorno. Se não gostou, fica quietinho. Não conta nada. Não conta nada pra ninguém, não fala, nem Pode fala deixar. que você ganhou o livro, a gente corta essa parte. Pode deixar, obrigado. Beleza? Obrigadão mesmo, Sidney. Bacana. Bom, você faz coisa pra caramba, né, Marcelo? Algumas. Assim, eu já te conheço um pouco, né? Não muito, assim, mas eu te conheço há algum tempo. E eu sei que você faz muita coisa. Então, eu quero começar, assim, lá do começo, porque eu sei que você tem a ver com música, você está nesse meio de música. E começou na tua infância, né? Você não é de São Paulo, você não estava em São Paulo, você estava em Santos. Nossa família é de Santos, Uhum. né? E a minha formação musical, desde os meus pais, da minha família, participação em bandas de carnaval. A parte de Santos foi mais ligada ao pessoal do samba. Em casa era muita vitrola antiga, né? Meus pais ouviam Bede Carvalho, Cartola, Nossa. esse povo lá de trás. Geraldo Vandré, que eu nunca vou esquecer. Tínhamos um disco que era proibido. Tinha uma tarde. Para não dizer que falei para não dizer que não falei das flores, não é isso? E aí, quando ele fez, antes de ser... Pô, ele foi torturado, teve a ditadura militar e tal. E antes de recolher algumas cópias, a gente até teve um desse aí. Então, em casa sempre foi falado de música. Uhum. E meus pais, com a formação deles, não é musical, mas tem a ver com teatro, né? Meu pai era do Teatro de Arena, conheceu minha mãe no teatro, foi diretor dela. Ah, que legal. Uma peça de teatro lá em Santos, no Colégio Canadá. Uhum. Então, a gente sempre esteve ligado na arte, né? Ou seja, do próprio teatro, seja na parte musical. Ah, que bacana. Mas aí lá em Santos você teve contato direto com a música, né? Sim, eu toquei numa banda de carnaval, que em Santos não fala bloco, fala banda, chamada Banda da Quintino. E desde o chocalhinho moleque, passando pelo tamborim, tocando repinique. Era aquele chocalhinho feito em casa? Com arroz, de lata de refrigerante com arroz e fita isolante igual. Que a lata era de ferro, né? Era não de era ferro. De alumínio. Aquela lata antiga. Legal, né? Eu tive esse chocalhinho também. Todo mundo teve. Eu brinquei bastante com esse chocalhinho. E aí, a gente vai crescendo, vai vendo...
que não é só diversão nessas bandas de bloco de carnaval, até hoje a gente tem experiência, né? Desde a limpeza de instrumento, a conservação, compra de baqueta, compra de pele. Então eu fui inserido nesse meio aí. Musical, ajudar no repertório, fazer a formação, pôr os instrumentos de forma correta. E desde criança até hoje. Então tem toda uma logística. Numa banda dessa, tem toda uma logística. Lá falam banda, vamos falar bloco, que é melhor. Sim, o pessoal daqui de São Paulo... o pessoal vai entender como banda de música, de rock. Então, nesses blocos, assim, tem toda uma logística de limpeza, de organização. Desde repertório, aluguel de estúdio para você ensaiar, tem a parte da arte, das camisetas, até de fazer um logotipo. É tudo. Ele funciona como se fosse uma empresa. Esse último bloco que eu participei, o bloco Volta Amélia, eu fui presidente 3 anos e tinha tudo uma diretoria financeira, de evento. É uma empresa, tem CNPJ, tudo, né? Porque você tem que ir na prefeitura. Sim. No dia do seu desfile, você contrata a limpeza, quando a prefeitura não dá, banheiro químico, etc, etc. Então, desde lá de trás, hoje cada vez mais profissional, né? Lá a gente já fazia a limpeza da rua, pós-carnaval, né? Nossa, essa logística toda você tem que montar, né? É como se fosse uma empresa mesmo, né? Tem porque você tem sanções depois. Aí você quer sair o ano que vem, não pode, porque... Sim. Então você não fez direito. Não fez direito. Então não é só a música em si. É mais fácil se fosse. Era mais fácil, era só juntar o povo, cerveja e resolveu, né? E vai embora. E você toca alguma coisa? Então, hoje, depois que eu saí do bloco aí, eu tô sem tocar instrumento nenhum. Mas também não sinto falta, foi muito tempo tocando. O último ano que eu desfilei foi no retrasado, eu tocava ainda. E eu meio que faltava nos ensaios. Eu era meio Romário, assim, eu gostava de tocar no dia. No dia eu não gostava de ensaiar. Eu saía da USP treinado, cansado, para entrar no estúdio 9 horas da noite. E aí eu preferia no dia crescer na rua. Eu sou um cara que crescia na rua. A gente chama de avenida, né? Prefiro crescer na avenida do que ficar no ensaio lá, volta. Mas no bloco você tocava o quê? Repinique. É o que puxa o samba. O que puxa mesmo, né? Ele dá, e dá o break também. Ele dá o break. Termina e dá o break também. Quando tá bem ensaiado. Quando não tá, ninguém te ouve. Tem que passar reto. Tomar cuidado, né? Eu fui músico, eu toquei bateria. Tocava com o César, né? Sim. Tocava junto. Eu fabriquei bateria. Eu tinha a fábrica Piesco, né? Que era de bateria. E depois, quando eu me formei veterinário, eu saí dessa parte. Fiquei só na bateria mesmo. E é legal. Fiquei só na veterinária, quer dizer. Até a parte da madeira, né? Que tem que ter um cuidado especial. Tem. Tinha a madeira certa para comprar, tinha um jeito certo de fazer, tinha um monte de coisa. O ângulo certo para cortar a borda, tinha um monte de coisa. Era um trampão, né? Era tudo artesanal. Isso o cara que faz chama luthier também? Chama luthier. Luthier. Até tinha uma bateria chamada luthier. Que eu conheci o dono, que a bateria era super boa também. Não, luthier era famosa. Quando a gente tinha banda lá atrás, luthier, aquela Peer, né? Que também a bateria... Peer era americana, ainda tem, né? Ainda tem. Então era... Eu ia meio na linha da Tama, da bateria Tama. Né? Aí eu fazia nessa linha. Mas vem cá, aí isso da música te levou a uma produtora. Hoje, né? Hoje eu abri a 1206, que é uma produtora musical, que trabalha com som autoral de alguns artistas, mas que faz festa, evento, casamento, estamos fazendo, cara, até enterro errado. Porque é aquilo, a gente leva... tem uma festa nos 80, você tem artista? Tem. Desde o samba até o rock, né? Axé. Então você tem a festa... Nós temos uma forma de fazer ali, iluminação, mesa de som, tudo. Então você faz tudo dessa parte. A festa, tudo. A gente só não trabalha com a parte de segurança, porque às vezes é muito pessoal da casa que está tendo show, né? Mas estruturação, planejamento, tudo seu? Tudo, a banda, a parte toda a parte técnica, assim, a gente só não se mete muito na parte de limpeza e iluminação. E o bar, né, que geralmente é da casa. Entendi. Mas como é que você consegue os músicos? Então, muito músico é aquilo que eu falo para bastante gente. Eu faço um paralelo ao futebol. Você vai ver um jogo de futebol profissional, você vê um jogador ali não tão bom. E você vai na várzea, ou no campo de society, ou na praia, e você vê um cara que ele se destaca. E eu faço um paralelo isso. Hoje nós temos acesso, eu moro aqui na Vila Madalena, temos acesso aos bares.
A maioria dos bares tem música ao vivo. E você vê um artista lá que fala, não é possível que ele não gravou nada. E do outro lado, você liga ao rádio hoje. Eu nasci nos anos 70, então eu venho uma geração rica, que é o dos anos 80, do Rock Brasil, muito forte, dos 80 e 90 praticamente, Sim. né? E hoje eu vejo gente gravando, eu falo, como é que é um artista que toca num bar na Vila Madalena com música própria, não teve a chance de gravar? Desse, né? Pois é, e o outro grava. Então, eu pego alguns artistas nesse formato, pergunto se tem autoral, eu trabalho com eles nas festas, fazendo os covers, mas levo ele para um estúdio e vejo a possibilidade da música dele crescer. Aí vão para a rádio, outras produtoras, a forma de trazer esse artista que não teve oportunidade lá atrás, subir agora, porque a música não tem idade. Né? Não tem idade mesmo. É o talento, né, da pessoa, né? Uma vez eu estava em Paraty, aí eu estava num restaurante, tinha um cara tocando, chamava Milton alguma coisa. Eu tenho até o CD dele no carro, até hoje. E eu não sabia que você tinha uma produtora, acho que nem tinha naquela época. E senão eu ia te mandar o cara, porque assim, o cara era muito bom, mas muito bom. E as músicas dele, você escutava uma vez, você já sabia cantar junto com ele depois. Isso é importante. Então assim, eu escutei uma vez, quando ele tocou de novo, eu já estava com a música na cabeça. O refrão fácil. Fácil, legal e gostosa, música legal. Milton alguma coisa. Depois eu até te passo o CD dele pra você ver. É bom saber. E eu ainda ficava pensando, pô, esse cara, tanta gente ruim no rádio. É isso. E um cara desse aqui num barzinho em Paraty, tocando, né? Ganhando cerveja, né? É. Às vezes ele gasta na cerveja que ele tá ganhando. Vou te dar um exemplo. Eu ajudei a produzir a Feira Fidalga, que teve aqui na Rua Fidalga, na Vila Madalena. E tem um artista, chama Daniel Sessi. Ele passou com o violão nas costas, assim, e pediu, falou, olha, sou do interior, acho que ele é de Bauru, se não me engano, é Bauru. Tô chegando em São Paulo aí a semana passada, eu tô rodando alguns barzinhos para mostrar meu trabalho. Nós estávamos fazendo um evento na Fidalga, num estacionamento, junto à Pérola Negra. E faltou um cara. E aí o presidente da Pérola, o rapaz que é casado com o presidente, é o João do Mangue. O João do Mangue da Vila. Ele falou, pô, tem o palco aí, sobe. Aí eu olhei e falei, João, mas sobe. Ele toca com um pedal que é só ele. Não sei se você já viu isso, esse tipo de artista. Ele liga a guitarra num pedal, então ele grava a primeira bateria que ele faz no corpo da guitarra, aí gravou, ela já fica lá. Faz a base, já fica lá, e tudo com o pé. E ele canta em cima dessa base. O cara arrepiou. Olha, o cara arrepiou e estamos colocando ele para tocar em alguns lugares. Então, são os desconhecidos, né? Às vezes você vê no metrô. No metrô. Às vezes você vê um cara no metrô tocando pra caramba. Às vezes música clássica, o cara toca umas músicas clássicas. Domingo na Esse Paulista. cara tinha que estar na orquestra, tá não aqui. Domingo na Paulista está muito comum. Tinha um cover do Tim Maia lá, ele até faleceu ano passado. Ele fazia o cover do Tim Maia, mas você vinha de longe, pelo amor de Deus. Era o Tim Maia. Era o Tim Maia. Puta, olha que coisa. Então tem muito artista independente, só complementando a tua pergunta, que ele não teve oportunidade. Ou não conheceu alguém. Então a gente vê e falou, de repente, não estou prometendo. Porque é uma loteria. É uma aposta, né? Você acaba levando o cara e vamos ver. Eu posso estar perdendo dinheiro. Você está investindo, tentando, né? E o cara está perdendo tempo também. Tá. Das duas coisas. Ou você está ganhando dinheiro e ele está ganhando também. Mas eu ainda acho que eu tenho essa facilidade, porque como eu levo eles para outros bares antes de gravar, e a resposta é muito grande, seja de Facebook, Instagram, rede social em geral, mas o feedback, os caras falam, pô, como é que esse cara não tá gravando em algum lugar? Como é que... Pois é. E aí já é uma pesquisa. Uma pesquisa a campo, né? A campo. É verdade. É interessante isso daí. E acho que até o seu ouvido, né? De tantos anos que você trabalha com isso, você acaba tendo acho que tem a ver com a referência musical. Né? Que eu trouxe de casa. De base. Apesar de hoje não ouvir muito bossa nova, tal, eu era bossa nova, MPB, e depois bebi na fonte do Rock Brasil, que... música muito boa. Música muito boa. Né? Então não tem condição. E você é formado em Direito? Em Direito, mas não exerce Direito agora? Não. Tá. Tentei lá atrás, mas o mercado, na minha época, foi muito saturado. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma propaganda na revista Vejinha na época, que não era tão barata. Eu nem sei se tem ainda.
A Vejinha, eu acho que nunca mais ouvi Eu falar também, da Vejinha. hoje em dia tudo eletrônico. Tudo mais Existe a revista Veja, isso eu vejo. Então, lembra, tinha um encarte? Tinha um encarte chamado Vejinha. Aí a gente aqui. punha lá num negocinho desse tamanho. Aí alugamos uma sala na 7 de abril, cara. Essa história é até interessante. Bem interessante. A história era na 7 de abril, embaixo de um banco. E tínhamos lá não entrava ninguém na sala, cara. Sabe? Foi até engraçado. Você é recém-formado? Só o amigo do amigo, o amigo do pai e tal. Uma indicação, e aí muita quer indicação só, mesmo. não, né? e ainda, provavelmente a pessoa vinha só para uma consulta sem pagar, né? Cara, tinha gente de informação só. Então a gente ficava lá dentro, tinha um sócio, eram 2 computadores e uma linha telefônica. E um fax. Era um fax. E aí ficamos lá esperando, nada. A porta fechada. Aí um dia a gente vai, era uma sala lotada, um corredor cheio de sala. Aí abri a porta, tinha um faxineiro lá, ele parou e falou, doutor, porta fechada aqui, é difícil entrar gente, né? Eu falei, tá bom. Aí começou a deixar a porta aberta. Pô, não entrava ninguém. Não adiantou nada. Aí não era a porta. Cara, andando pra lá, e aqueles corredores que você sai de 2 elevadores, ele faz uma curva. Aí ele falou, doutor, você sabe que a porta fica aberta, vai ter que pôr uma plaquinha. Pra quem sai do elevador já vê. Aí mandamos fazer a plaquinha. Marketing zero, né? Marketing zero. Fazer a plaquinha, fizemos aquela plaquinha, pôr na porta e tal, fita dupla face. Entrava pô, aqui que é o escritório e tal. Não é. Aí, beleza. Aí falou, doutor, mas é o seguinte, tem que fazer 2. Porque uma é lá embaixo, quando entra. Pô. Sabe aqueles prédios do centro que tem o primeiro andar, odonto, tal, e fizemos. Aí não entrava. Depois eu vim saber que esse cara ele tinha comissão nas plaquinhas. Tá explicado, olha só. E do lado tinha um restaurante, cara, e a gente almoçava lá. E aí um dia ele, acabou fazendo amizade lá. Almoçava todo dia, até pendurava, tal, tomava uma cervejinha depois do expediente. Aí teve um dia, pintou uma ação da família do cara. Réu preso em Campinas. E o meu sócio falou, cara, não vamos fazer criminal, vamos fazer isso. Aí o cara na hora, faz criminal? Eu falei, fazemos. Ele olhou pra mim, fazemos. Fomos pra Campinas, réu preso, fora em greve, brother. Fora em greve. E não tá escrito no código, fora em greve. Tem que desenrolar, desenrolamos. Deu certo. Soltaram, cara. Soltaram. Voltamos pra São Paulo pra receber, né? Aí chegamos lá pro dono do bar, doutor. Você que é chato, mas temos que cobrar aqui. O senhor tá devendo tanto. Bom, pelo menos pagou o que tava devendo. Sobrou um pouquinho para outro dia. Equilibrou um pouco a conta. Pô, acabei fugindo da tua pergunta. Não, mas... uma história interessante, né? Interessante. Recém-formado, cara. Fizemos, tentamos. E aí não deu, eu falei, não, vamos fechar, vai trabalhar com os meus pais. E os teus pais, você foi trabalhar com o quê? Exatamente. Meus pais eram professores, minha mãe tinha uma consultoria na área de saúde, que é a TCL Consultoria, que é de administração hospitalar. Treinamento, tudo que faz parte dentro de um hospital, menos a parte de enfermagem e a parte de cirurgia. Então, desde a recepção hospitalar, a segurança, a qualidade no atendimento, toda essa parte da logística. Ela faz esse treinamento. Almoxarifado. A empresa faz isso, nós temos profissionais que fazem. Minha mãe é administradora hospitalar. Administrou alguns hospitais, é a área dela. E treinamento, na época não tinha o EAD. Na época era treinamento ou na nossa sala ou em company, né? Então a gente teve cliente como o próprio Unimed, a gente viajou o Brasil com a da Unimed aí. Vocês tinham que treinar em vários núcleos, né? Vários. Às vezes você chegava numa cidade e eram 2, 3 dias, porque não podia tirar o pessoal de um plantão, do outro, né? O hospital trabalha, né? Sim. Pois é. E aí fomos na TCL, trabalhamos na TCL. A TCL existe até hoje, a gente trabalha até hoje, né? Então até com o evento da terceira idade, vou mandar para vocês aí. Legal. Hoje está em moda as ILPIs, que é o antigo, o pessoal fala do asilo, né? Instituição de Longa Permanência. Tá. Então é fazer o gerenciamento e a administração das instituições. Está tendo muito problema. Tanto de segurança, maus tratos, limpeza. Então, nós estamos trabalhando mais nessa área de longa permanência, pelo menos esse início desses últimos 2 anos. Interessante. Mas você chegou a uma faculdade, né? Sim. Aí, como meus pais eram professores, tiveram um sonho de ter uma faculdade,
através de uma sociedade, fomos ser dono de uma faculdade em Jacareí, Inesp. Meu pai era diretor-geral, minha mãe era diretora acadêmica. E era bem interessante. E aí fomos parar da educação, que continua até hoje. O Inesp fazia... nossa, está fugindo o nome agora. Os diplomas do IBRA saíram muitos diplomas, saíram pelo Inesp, né? Através do César, num bate-papo informal. Ele falou, pô, já estamos certificando os cursos de pós-graduação. Eu falei, eu consigo fazer. E essa parceria com o IBRA veio desde então. Eu não lembro o ano, mas faz bastante tempo já. Bastante tempo. Eu também não vou lembrar o ano. Porque depois da Inesp a gente montou a FACEAD, né? E já veio com a FACEAD. Sim, faz muitos anos. Não sei dizer quanto. E foi um papo informal. Eu sempre falo que alguns negócios são fechados. Com certeza. Cara, em banco de avião, ali, uma viagem. Sim. Já aconteceu várias vezes comigo. Em corrida, pô, sabe? Você faz isso, eu faço isso. Vamos conversar? Vamos. Bem assim, eu tenho a cidadania portuguesa porque uma menina sentou do meu lado no avião e ela fazia a cidadania portuguesa. Olha e só. eu tava voltando de Portugal com dinheiro, pensando, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer a cidadania portuguesa. Aí ela sentou do meu lado, eu comecei a conversar lá, eu sempre vou, meu marido mora aqui, eu sempre vou para São Paulo. Falei, por quê? Porque eu faço cidadania portuguesa. Opa! Era o que eu tava querendo. Fechou. Né? E ela me cobrou 1/10 do que eu ia pagar. 1/10 do que eu ia pagar. Não, eu acho que já não é sorte, jogaram lá de cima, eu tava precisando. E eu tava até lendo de uma matéria que a portuguesa, a cidadania, estão segurando agora. Então, tá difícil, a gente tem que renovar, porque toda a minha família tem, meus filhos, minha esposa, e tem que renovar o passaporte deles. O meu ainda vai até 24. A gente não consegue renovar, não consegue marcar para renovar o passaporte. Estão segurando, porque é muita gente querendo se mandar, querendo pegar a cidadania para se mandar. Porque você pega a cidadania portuguesa, você trabalha na Europa toda. Você trabalha legalmente na Europa toda. É uma porta para a Europa inteira. Realmente. Então, isso é importante. Por falar em trabalhar na Europa, tudo, eu sei que você corre, né? Sim. Maratona. Chega a fazer maratona. Como é que você começou a fazer isso? Cara, foi em 95. Né? Esse ano eu completo 28 anos de corrida. Comecei em 2010, fazendo os 10 quilômetros da Tribuna de Santos. Eu estava bem no sobrepeso, com um tio meu falecido que corria. E comecei a correr e eu sempre falo que quando o bichinho da corrida pica, cara, é o esporte que escolhe você, cara, não é possível. Eu já joguei bola, e aí eu comecei a correr prova de 10 quilômetros até a meia maratona. E eu via muito cara fazendo 42 quilômetros. E eu botava o cara num patamar assim absurdo. Nos anos 90, até um pouco os anos 2000, não tinham as maratonas em cada estado. E fora do mundo era meio inacessível. Você não tinha condição. Em termos de preço, não tinha. Muito caro, né? E hoje você faz inscrição pela internet, né? Hoje tem as empresas que trabalham só para... Tem agências especializadas, né, que fazem para te levar no lugar. Já tem os nomes delas. Tem 3 ou 4 no Brasil que, inclusive, eles põem a inscrição junto. Algumas provas você precisa de índice. Então, por exemplo, na minha idade tem índice Boston. Eu não tenho condição de entrar no índice. O que é esse índice? Você tem que ter o mínimo de tempo para ter o direito de inscrição dessa prova. Comprovado. Ah, tá. É tipo uma comprovação de um preparo, realmente, que você tenha. Entendi. É muito difícil hoje. Cada ano baixa mais, né? Porque tem o número de atletas, pessoal correndo, pessoal mais novo. E aí o que acontece? Algumas agências, elas fazem o pacote completo. Ó, eu te dou inscrição. Mas você vai ter que ir no hotel comigo, traslado, passagem aérea. Entendi, você faz tudo, ele te vende tudo, você só vai. Sim, facilita. Facilita a vida, só que sai mais caro. Então, aí, e eu vi o pessoal fazendo uma maratona, pra mim era algo inalcançável mesmo. Como foi a ultramaratona. Aí eu falei, vou fazer. Aí em abril de 2010, eu fiz a primeira maratona. Foi Barcelona, 2010, a prova plana, uma subidinha pro Camp Nou lá. Acho que é Camp Nou, Barcelona, não vou lembrar. E aí nevou. Não nevava em Barcelona há muitos anos, cara. E nevou em Barcelona. Justo quando você tava lá. E o sonho dos meus pais era ver neve, assim. E eu falei, Aí eles estavam juntos? Não.
Eles me viram correr uma vez. Uhum. E aí, pô, nevou um dia antes da prova. E eu não levei roupa. Pra frio, né? Não tava previsto. Uhum. E eu batia na perna assim, cara, eu não sentia nada. Parecia que tava, durante a prova. Durante a prova? Durante a prova. Caramba. Imagina o frio que devia estar, porque, Tava, né? Porque tava. você tá com o corpo quente, né? Tava. Não nevou durante a prova. Nevou um dia antes e um dia depois. Graças a Deus, assim. Mas foi a primeira maratona que eu fiz. Esse daí foi maratona, 42. 42. Pô, voei, porque eu treinei pra estar lá. Foi ótimo. 3 horas e 44. Acho que eu nunca mais tive um tempo desse. Tava mais novo, no frio. Do frio, né? Não cansa tanto. E aí fiz. De lá pra cá, eu fiz algumas São Paulo, Florianópolis, Rio, Curitiba, Porto Alegre. E aí eu vi que tinha um canal das maratonas extremas. Que são deserto e lugares que não são tão fáceis de correr. Uhum. Aí eu tive experiência de fazer o deserto do Atacama, em 2016. Aí depois tive o Saara, na parte da Jordânia. Uhum. Depois tive Petra. Petra fica onde? Cara, aí tu me pegou, cara. A gente larga. Você pegou o avião só. A gente vai até... Eu não sei, porque pra Jordânia a gente foi pro Casablanca. Uhum. Mas pra Petra eu não lembro, cara. Casablanca é Marrocos, né? Marrocos, né? A gente faz a parte do Marrocos. Pra Petra a gente foi fui até pelo aquele rio Mar Morto, mergulhei no Mar Morto, de olho aberto, nunca mais. Só sal aquele negócio, pô. A gente foi, aí nós vamos por uma cidade que é aquela, a corrida larga, da entrada do portal onde foi filmado Indiana Jones. É um portal da Caveira de Cristal, sei. que é um portal lindo, em Petra, cidade dos mistérios. Foi ótimo. Aí fui fazer a Muralha da China também, que são 8.000 degraus, pesada. Caramba, mas voltando lá no Atacama, o lugar é seco, né? Seco. Como é que se corre num lugar desse? Não corre, né? Porque você não tem como se preparar. Eu tive dificuldade com água, apesar da prova dar alguns lugares, você corre com cinturão, mas é pouco. É porque senão você leva muito peso, aí não consegue então correr. Então né? para repor, mas mesmo assim é muito seco. Eu tive sangramento nasal. Porque e aí tem uma subida absurda no quilômetro 30, ainda faltam 12 para acabar, e você já tá quebrado, né, cara? E eu respirava muito mal. Aí passou um médico de quadriciclo, assim, no alto dessa colina, eu sentei todo... Ele falou, eu vou te tirar da prova, guerreiro. Eu falei, tu não vai tirar da prova. Eu vim até aqui, quer voltar sem nada na mão. Chegou um cara pior que eu. Ele deu atenção pro cara. Agora deixa, né? Agora é a memória de ir embora. Então, a Atacama foi bem difícil. Eu considero a mais difícil de hoje. Porque coloca o corpo muito no extremo, né? No limite, né? Eu te falei de uma prova que eu fiz 3h44, tu falou de uma prova que eu fiz 7h30. Caramba. O dobro. Quase o dobro, né? E eu não tive onde treinar aqui, né? Por mais que a gente treine... Eu saio para treinar meio-dia, Pompeia, subida. Mas nunca tá seco. Quando tá seco, tá 20%. Lá deve ser quanto? Por cento? Zero? Não. O Saara eu ainda fui treinar, eu tirei férias na Bahia, até viajei com o pessoal da vila aqui. E eu fui treinar, eu saía para treinar meio-dia na areia fofa. Ajudou? Ajudou, em termos de resistência. Mas a areia do Saara é muito fina. Por mais que a gente corra com uma proteção, né, ela entra. É uma areia laranja fina, cara. E mas são caminhos e camelos de montanha. Assim. Ela machuca. Machuca e cansa, porque se afunda até a canela na subida ou na descida. Mas é assim, é algo surreal. Eu cheguei de noite, a hora que eu abri o quarto, você vê o deserto do Saara, pelo amor de Deus, cara. É algo que... Você falou uma coisa legal. E durante a corrida, você consegue reparar no visual que você tem? Porque talvez você esteja tão ligado Consigo. na prova. A prova é assim, você não pode sair daquele... Porque o pessoal se perde. Então é tudo marcado. A gente tem... Todas essas provas que eu estou te falando, tem uma preleção antes, um dia antes. Eles vão, marcam o mapa, falam, você tem pergunta e tal, que na hora da prova você esquece. Aí uma hora eu tava vindo um Jeep e ele falou, olha, veio com o intérprete e falou, olha, segue o carro, a marca do carro, porque ventou à noite, porque no deserto à noite venta, é um frio desgraçado. E todas as marcações voaram.
Então, saiba que para lá é a cidade, você vai seguir a roda do carro, lá em cima você vai ver a cidade, segue aquela torre. Nunca deixe de ver a torre, quero o fim da torre. A torre virou a referência. E lá tem uma parte, quem faz os 21, continua para essa torre. Para quem vai à direita, chama Deserto Negro. A areia é preta. Era uma areia meio vulcânica, cara, preta. Faz até uns barulhinhos de biscoito. No alto, você vê os tuaregues, cara. São os caras de preto. Eles não se dão muito com o pessoal daqui. Existe a briga religiosa lá enorme, né? Os caras brigam lá a vida inteira. E os caras ficam em cima de cavalo, com fuzil. Lá de cima você vê os caras assim. Aqui eu não vou, não precisa nem demarcar, né? Já tô vendo que ali por aí não dá pra ir. Esse deserto do Saara foi bem bacana. Pelo mistério da cidade. Petra. E outra, você corre muito sozinho. Até os 21, vai. Tá. Dos 21 pra frente... Tá só você. Quem passou, você já passou. Muitos desistem, né? Atrás, se passar um, tá um pouquinho mais rápido que você, mas você não vê ninguém. É uma solidão. Nossa. É uma solidão. E aí, Saara, quanto tempo? Cara, foi 5 horas. 5 horas. Caramba, é muito tempo correndo. E o tempo todo você corre ou você anda, caminha? Tem hora que tem que parar pra tirar areia. Tem subidas absurdas que é melhor você fazer andando. Você vai ter menos esforço. Você vai estar brigando. Então vai com a mão na coxa, forçando, tentando um melhor lugar. Porque como não tem trilha, você escolhe o seu caminho, entendeu? Tem toda uma técnica, então. Mas você tem um treinador para isso? Tem um treinador. Da Race. E o cara, ele já correu, por exemplo, nesses lugares, ele sabe o que tem que fazer. Ele é especialista em ciclismo, cara. Ele tá até no Guinness Book, cara. Ele faz a travessia da América, Race Cross América. Mas já correu, ele é meu ídolo. Ah, é? Olha que legal. Esse cara e aí ele te dá todos os toques. Porque eu não sei nem por onde começar. Mas, na verdade, assim, eu não poderia fazer maratona, porque eu vejo que desde pequeno eu tenho pique, mas eu canso logo. Ou seja, eu tenho mais músculo branco, que a gente chama. Sim. E o maratonista tem mais músculo vermelho. Tanto que você provavelmente não consegue dar muito pique perto de mim. Se a gente for apostar uma corrida de 50 metros, eu vou ganhar. Fácil. Só que depois eu vou cair morto e você continua. É mais ou menos assim. Eu sempre falei, se alguém tentar me assaltar, tem que ser rápido. Se for longo o percurso, eu vou pegar. Um dia ele vai cair. Mas então, o meu professor ele foi muito importante da minha transição do ser rápido para não ser mais rápido hoje. Que dá para você fazer essa transição. Porque até 2010 eu fazia os 10 km para baixo de 40 minutos. A gente acha que é bom. Fazia para 35, 38, né? Longe de um recorde, mas é de quem treina bem, né? Hoje um cara que treina mais ou menos na academia, ele tem 1 km para 5 minutos. Eu tinha para 3 e pouco, né? Então, aí eu vim tirando a velocidade e pondo distância, carga, e eu não tinha que controlar tanto peso. Porque quanto mais leve, mais você vai embora, né? Ainda mais em velocidade. Você tem que trabalhar tudo, né? Resistência, tudo, porque imagina, você correr os 42 km. É lógico que correr maratona quanto mais leve, melhor, né? Você não vai ter uma lesão de joelho, de tíbia, fascite plantar, no caso, eu tive todas essas. Você teve lesão de joelho, né? Você operou o joelho, né? Operei em novembro, dia 15, e voltei a treinar semana passada. Foi menisco ou ligamento? Menisco. Mas tirou o menisco? O que foi feito? Fizeram a parcial. A parcial, né? Hoje não tira mais, né? Se tirar... No último caso, né? Se tirar, ferra tudo. Eu operei com um cara que é do voleibol, que também tem um conceito aí. Mas não foi a pior. Quer dizer, todas são ruins, porque você fica sem parar, né? Você fica sem correr. Eu fiquei 5 meses sem correr, de novo. 5 meses. Já voltou? Voltei semana passada, trotar e andar. Ah, tá. Dói ainda. Dói? Dói. Quanto tempo? 5 meses, né? É de 6 meses ou mais a recuperação. Dói, né? porque eu sinto que tá preso ainda. Apesar de ter feito fisioterapia, ainda dói. Mas o ser humano é uma desgraça, né? Cachorro, você é cachorro. Em uma semana o bicho tá correndo, não tá nem aí, tá ótimo. Na verdade, anda no mesmo dia. É verdade. O ser humano é muito, muito mal feito. Eu tive uma fascite plantar. Não sei se bicho tem fascite plantar. Tem. A gente tem muito, né? A gente tem demais. No calcanhar tem muito. Cara. Nossa senhora, é horrível. Porque de manhã é pior, né? Fascite plantar de manhã é o inferno. Eu tive nos dois. Aí eu fui fazer um tratamento aqui em São Paulo que não tinha plano de saúde que pagava, porque era novo.
É de ondas de choque. É o Shockwave. Muito tempo Shockwave. atrás. Muito tempo atrás. Hoje acho que tem. Tem. Hoje tem. Na A gente tem esse curso aqui. É. Para ser humano. Ó. Para ser humano. O Marco Antônio Araújo que dá o curso de... Puxa. O cara é bom. O cara é muito bom. E aí ele dá esse curso de Shockwave. É bem bacana. Bem legal. E aí numa prova, na Ultra, eu trinquei a tíbia, chama fratura por estresse. Sim. O cachorro tem todo. É mais difícil, mas tem. Né? É que o cachorro, quando fratura, ele capricha, né? Mas existe. A gente chama de fissura. Eu fui fazer a volta à ilha, que é uma prova de 150 quilômetros. Tem uma categoria chamada dupla. E eu fiz 75 e meu parceiro 75. E aí nessa prova eu lesionei a tíbia. Aí eu falei, não é pra mim. Você fez 75 quilômetros. Eu ia perguntar agora. E quanto tempo deu? De prova total. Largamos às 5 da manhã, chegamos às 8 da noite. Tá louco. Porque lá você... muito quilômetro, né? Porque você não... Você sai do asfalto lá na beira-mar, você vai nas praias, a metade da prova é legal. Depois você começa a pegar duna, Praia da Joaquina, umas praias... Você tem o Morro do Sertão, que é uma altimetria enorme, que você vê a nuvem embaixo aqui. Você tem que subir, descer, base aérea à noite, você não vê nada. Mas você vai com diferentes tipos de terreno também? Sim. Você pega asfalto, praia de areia dura, praia da difícil, né? Jurerê Internacional, praia da Daniela, tudo areia mais durinha. Quer dizer, você fez ponta a ponta na ilha? Não. Quando eu não estava correndo, eu estava no apoio dentro da van. Você não vai direto 75. Ah, tá. Você vai alternando. Por exemplo, a gente mata, 21, sai faz 21 e faz 21. Depois nós vamos revezando. A prova ela é muito pegada. Você sofre demais, entendeu? E é o dia inteiro dentro de uma van, alongando, comendo, sanduíche. Isso que eu ia perguntar, como é que come? A gente contrata um professor que vai com a gente, dentro da van. Essa é sanduichinho que você vê em pós-corrida. Peito de peru, queijo branco, Gatorade, Coca-Cola e pau no gato. Cara. Quase que um não de avião. Pau no gato aqui. Quase que um sanduíche de avião. É isso aí. De viagem internacional, né? Sanduíche, porque hoje é amendoim no máximo, né? Aqui. Gatorade, o suplemento que a gente toma sempre, uma barrinha de cereal, carbo gel, e vai embora, cara. E se hidratando, e um professor alongando a gente. E no meio da prova a gente discute, esse agora, dobra esse que eu tô ruim, tô com câimbra. Então, eu fiz 2 vezes, na verdade. Uma nós fomos desclassificados. Por causa do tempo. Por causa do tempo. Não dá. Choveu, tudo pesado, água na cintura para passar numa praia lá, não dá. Triatlo você nunca pensou em fazer? Eu nadando sou o martelo sem cabo, cara. Nem o cabo tem. Não dá. Tentei, não dá. Só não é corrida mesmo. Esquece. Tentei ciclismo também, quando eu tive a fratura por estresse, que eu não podia correr. Tentei, não deu certo. Eu ficava olhando os caras correr, quase batia a bicicleta. Eu treino aqui na USP, então a gente ficava fazendo, a gente passa por todo mundo, não prestar atenção. E você treina só campo, você não treina numa esteira, nada? Não. Eu fui fazer um teste ergospirométrico uma vez e o médico parou lá. Não dá. Você foi reprovado? Eu não tenho mecânica. Eu não tenho mecânica de esteira. Então, acho que o que eu gastei mais dinheiro hoje em dia na minha vida foi com a academia. Vou fazer academia. Aí faz um plano de 6 meses. Você nunca faz uma semana. 2 dias. Você sempre acha que vai fazer. Vou fazer, a gente já começa em 4 dias, eu num 3, no outro 2. No primeiro mês você já declina. Né? Não dá. Então eu sei que eu com esteira, já tentei, eu tenho academia no prédio, nos 2 prédios que eu já morei, não vou. Já comprei, não sei se muita gente comprou já, mas muita gente deve ter tido experiência. Tá em casa, mora com teu pai e com a tua mãe, vou comprar uma bicicleta ergométrica que eu vou treinar. Vira cabide. Eu tive uma dessa, tive isso aí também, bicicleta, esteira. Eu tive aquela elíptica, que aí é boa, porque ela tem os 2 negocinhos, dá pra colocar bastante roupa. Né? E tive a esteira também. A esteira também dava pra colocar bastante roupa. Admiro quem consegue fazer no prédio. Eu faço. No prédio eu tô fazendo bastante, já faz desde janeiro. Tô indo bem. E tô indo no mínimo 5 dias por semana. Você vê, eu saio todo dia do escritório 5 horas, pego o carro, vou até a USP, faço meu treino lá. Com chuva. Ontem não deu pra ir porque hoje tá um inferno aqui em São Paulo. Né? Mas eu vou pra USP, meu treino é lá dentro, eu tenho planilha, tenho GPS, eu faço
meu caminho. De terça e quinta eu tenho equipe lá, terça, quinta e sábado. Aí tem alongamento, funcional, tudo que eu poderia fazer numa academia, peso, elástico, eu faço lá. Então, mas aí você tem mais disciplina que eu. Porque você pega o carro, você vai até lá, você faz... Eu desço do prédio, entro na academia e volto. Para mim é fácil. Para mim é super fácil, né? E olha, agora você tem que ter mais disciplina. É contrariado que eu vou às vezes, sabe? Já tive o caso de parar o carro na USP, olhar, Será? me trocar. Falei, eu vou embora. Liguei o carro, tô na saída da USP. Aí dá aquela dor na consciência, né? Aí volto. Já tô aqui, né? Vou treinar. E geralmente esses treinos, cara, acabam sendo bons. Acabam sendo Esse é o bom. Às vezes você tá tão pilhado, o treino não sai tão bom. E às vezes você fala assim, nossa, hoje não vai ser legal. E chega lá e faz um puta treino bom e fala assim, nossa. Ainda bem que eu fiz, né? Ainda bem que é isso. É legal. O tipo de roupa interfere muito assim por conta de peso? Cara, sim, não. Porque tem aquelas dry fit, né? Que fala que é mais fininho. Isso daí... Cara, prova oficial eu faço com a camiseta da nossa equipe, que tem patrocínio, tudo assim, né? Prova no inverno, eu uso uma calça leg, uma meia mais grossa e um tênis especial para corrida, por causa do atrito, né? Para você não escorregar. Tá. Porque o gelo te incomoda. Você, quando vê a neve, tudo bem. Às vezes você vê terra, não é terra, tem uma placa de gelo ali, só que você não viu. Porque te engana e você escorrega. Então esses tênis da Salomon geralmente são muito bons. Isso para corrida com neve e tal. Mas e para corrida normal, qual que você recomenda? Cara, hoje em dia, primeiro, sabe, as empresas hoje, pô, eu sou da época que a camisa era de algodão, shorts da Adidas, meia soquete, e o tênis é o que tinha, Rainha, Bamba, que chute não, mas mas era o que tinha. Hoje a tecnologia, você entra em umas marcas aí de World Tennis, no Netshoes, você tem uma gama. Então, aí eu fico com a maior dúvida. Então, porque você vê um monte de tênis, você não sabe o que... Você tem que saber, primeiro, a pisada que você tem. Se ela é neutra, se ela é supinada, se ela é pronada, né? Aí você tem peso. Hoje você tem essa qualidade. E muito tênis gringo vindo pra dentro. Eu corro de Mizuno há muitos anos. Mizuno. É o Wave, é uma tecnologia Wave que pro meu peso é bom. Mas já tô vendo que tem coisa mais leve agora. A ASICS é um grande concorrente da Mizuno, né? Sim. Eles fazem uma tecnologia tá chegando parecida. muita coisa boa, a Roca tá chegando aqui no Brasil também. Então, hoje em dia, o que é ideal? Se fazer um test drive. Tem eventos, quando você vai retirar o kit da corrida, que te dá a oportunidade de você correr na esteira, ver a sua pisada e fazer um teste lá. Só que, assim, eu compro tênis impar. Quem treina muito não pode ter um tênis. Então, segundo eu uso um, terço outro, eu vou. Então, eu compro 2 de cada vez. A média de um tênis hoje, mais ou menos, em média, é 700 pouco. 1.000 é o top. 1.000 e pouco é o top. Aí vai 900, 800, 700, para baixo, é tênis para andar no A shopping. qualidade é inferior, né? É verdade. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Infelizmente. E eu sei que o tênis muda muito. Assim, como eu vou falar mal, não vou falar marca. Eu tava com um tênis caro, que eu comprei nessa base de 1.000, e eu fui fazer esteira, eu fiz 10 minutos e me cansei muito. Aí eu peguei um outro tênis meu, que ele tem uma palmilha que ele se adequa ao pé, né? E aí eu peguei, e baratinho na época, agora tá caro. Era baratinho, era coisa de 140, 200 reais o tênis. Fui fazer esteira, meia hora depois que eu notei que eu estava fazendo esteira. Eu não cansava. Agora não, agora o pessoal percebeu e o preço foi lá para cima. Agora tá 700, por aí, esse tênis. Mas chegava, aqui era americano, chegava aqui a 140, 200 reais o tênis. Por isso o pessoal fala, quando vai lá para fora, vale até a pena. Vale a pena comprar. Você fazer lá. Eu nunca comprei tênis lá fora. Ganhei já, mas comprar eu não comprei. Eu tenho um pouco de medo, onde me levam lá, nesses outlets e tal. Porque tem um negócio de descolar, e aí você não vai... E aí? Não vou reclamar com quem, né? Que você tem que ver na hora, né? E assim, você paga tão barato que dá pra você comprar 10 com preço de 1, se bobear, né? E sabe o que dói esses tênis caros que às vezes a gente compra? Você põe na USP com a chuva, tem aquela poça, frente ao bosque, cheio de lama. Nossa, tênis novinhos. Você não tem como desviar, você fala, pô, o relógio apitando, eu falei, meu Deus, tem que ir. Dói, cara. Dói o coração. Tá louco. A USP é muito galho, muito barro que desce lá, né? Em alguns percursos lá. E tem muita poça, muito mato alto, né? Não é fácil, não. Mas é o melhor lugar para treinar em São Paulo.
Tenho certeza disso. Nesses anos todos. Eu treino lá desde 2002, hein? Eu jogava bola lá, depois lembra dos campinhos que tinha na Praça do Relógio? Muito legal, muito legal lá. Eu jogava bola lá. Eu lembro disso. A gente tomava cada coça lá. Sim. Pô, a rapaziada das obras desceu pra jogar lá. Os caras jogavam muito bem, a gente jogava muito mal. Tinha cara que jogava descalço. Jogava mesmo. E ganhava na gente. Fácil. Na verdade, o cara já tinha um tênis no pé, né? Tênis natural. Proteção natural. Dividia. Via com aquele unhão, batia na tua canela. A música certa é raiz. Mas proibiram agora, né? Agora não tem nada assim. Não, ela fecha meio-dia de sábado, só entra lá com credencial. E proibiram o ciclismo agora lá também. Ciclismo também? Dia de semana não pode ciclismo, publica com corredor. E com carro. Eles andam muito em turma. Grupo, né? Tem um pelotão que eles chamam. Pelotão. Então você tá correndo, você vai uns 40. E aí eles pegam carro, pegam ciclista, atropelando gente. Né? Então eles podem correr domingo das 5 às 7 e depois só na ciclovia da Marginal Pinheiros. Lá as ruas são largas, podia fazer ciclovia lá, né? Podia. O problema é que o pessoal não ia respeitar. Aonde? Na USP? Na USP. Tem? Tem ciclovia? Até o corredor não Faz respeita. tempo que eu não passo lá. O corredor também não respeita. A gente corre na contramão da bike. Aí depende da atenção de cada corredor. Tem corredor que passa olhando o passarinho e tal. Então, quando a gente vê o cara lá, já vai pra rua, ou calçada. Né? Mas tem cara que fica se espremendo. Aí é falta de educação. Tem muito corredor indisciplinado ou mal educado. Isso a gente vê ao longo da vida. Tanto que lá fora, eles são mais disciplinados. Você está correndo. Se o corredor da tua frente para, ele levanta a mão antes. Para avisar que ele vai parar. Aqui, cara. Aqui você tá aqui, o copo d'água tá aqui. O cara sai, sendo que ele tem água do outro lado. O cara acha que aquele posto é o único de água. Não, ele atravessa na sua frente, pega a água e ainda joga no chão. Você pode escorregar. A gente chama de corredor mal educado. Mas tem. Mas é minoria ainda. Mas é que um desse faz um estrago grande, né? Esse é o problema. É que hoje aumentou muito a corrida. Hoje você tem corrida todo fim de semana. Às vezes tem corrida em São Paulo, 2 lugares. Você entra num site tipo Minhas Inscrições, você tem corrida o ano inteiro, cara. Antigamente não tinha. Era uma maratona por semestre, uma meia por semestre. Prova de 10 km na época da Corpore. É uma empresa que fechou. Tinham provas pontuais. Você treinava mais do que corre. Do que corria. Hoje, se você quiser correr o ano inteiro, todo final de semana, você pode. E toda prova você tem que pagar para participar. Tá caro. É caro? O que é caro? Porque agora eles fazem os kits. Só número é um preço. Número mais camiseta é outro preço. Número, camiseta e boné é outro preço. Número, camiseta, boné é uma bolsinha e uma meia. Então, entendeu? Eles estão fazendo até isso. Antigamente você comprava um kit que custava 60, 70 reais. Vinha a bolsinha, o material do próprio, patrocinador, a camiseta da prova e o número, um boné. Hoje... acabou virando uma forma de comércio, né? Os caras também, de repente, você quer uma coisa é um preço, quer mais coisa é outro preço. E você vê muito hoje em dia na corrida, eu acho até uma crítica, é coisa minha mesmo, e dos corredores que a gente chama da antiga. Hoje eu posso falar que eu sou da antiga. Mas, são pessoas que vivem da corrida como blogueiro. O cara é blogueiro. Então eu vou te apresentar um tênis aqui, não sei o quê. Então ele vive disso. E são vários, assim. Vários. Então, ele tem os canais e eles... Poxa, eu acho que... Usam isso para divulgar, né? Digamos e às vezes errado. Então, o que é bom para você um tênis, não é bom pro cara. Que foi que você me respondeu. Foi isso. Na hora que eu te perguntei, você me respondeu de outro jeito, mas respondeu isso, né? Que tá certo. Então, tem que ter muita responsabilidade para isso. Em tudo. Mas isso... Outra. Antigamente eram 3, 4 assessorias esportivas. Hoje é um clube. Sendo que muitos nem professores de educação física são. São caras que ganharam alguma prova, seja lá que ano for, adesiva o carro, compra um colchonete, fica lá com o nome dele, mas não é profissional. Quer dizer, o cara tá ilegal. Tá ilegal, isso que eu ia falar. Tá ilegal. Isso é ilegal. E dando treinamento que para ele é bom.
Mas pro obeso... Sem fundamento nenhum, né? Para um rapaz que tem uma certa dificuldade, até respiratória, cardíaca, o cara não exige um exame, não exige nada. Nossa, aí é difícil. Tudo errado, né? Exercício legal da profissão. Vira uma referência errada, né? Porque, imagina, o cara não tem a formação, como que ele vai dar base para aquele biotipo da pessoa? Às vezes, o que é bom para você, o treino, não, é a mesma coisa de academia. E ele acaba também, pondo um preço baixinho. Quando você chegar lá, a equipe do cara é enorme. Quem é o cara que sai da academia, vai chegar lá, não, eu quero aquela equipe que é mais animada. Eu quero estar ali. E talvez não seja o melhor. E eu não sei se é exercício ilegal da profissão de educador físico, é crime ou contravenção penal. O pessoal pode até colocar aí nos comentários pra gente, para ajudar a gente. Porque na veterinária é contravenção. Agora, na fisioterapia é crime. Na medicina é crime. Talvez na educação física seja crime também. Eu acho que tudo tinha que ser crime. Tudo tinha que ser crime. Na veterinária é um absurdo ser contravenção penal. O cara dá uma cesta básica e resolveu o problema. Eu não sei se eu estou falando besteira assim, mas é a minha forma de pensar. A veterinária e a medicina eu vejo muito equivalente. Sim. Não, eu falo assim, para quem fala assim, veterinário só cuida de cachorro. A primeira coisa que eu falo, você comeu peixe, carne, comeu alguma coisa assim? Você comeu e não morreu porque tinha um veterinário por trás. Porque tem que ter. O CIF lá, o Serviço de Inspeção Federal, é o veterinário que faz. Né? Então, assim, muita gente não sabe. Até aproveito esse momento para falar. Muita gente não sabe. E por isso deveria ser crime. E é contravenção penal. Tem, no Congresso estão tentando passar a lei lá para ser crime, mas agora não passou, não. Eu falei em política, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, né? Bora. Você é sobrinho do Mário Covas. Isso. Como que foi ser sobrinho de político? Como que foi pra tua vida, assim? O que você pode falar? Porque assim, deixa eu até terminar, porque eu admiro muito o Mário Covas. Para mim, ele foi o melhor governador que a gente teve, foi o melhor prefeito. Eu sou da época que ele era prefeito, faz tempo. E ele foi muito bom aqui para São Paulo, na minha opinião. De repente, alguém não gosta dele. Mas, e para você, crescer lá com ele como político, família, como é que foi? Cara, então, acaba tendo as duas coisas. Uma que é um orgulho, né? Até pela história que tem. Outra, quando você tem parente político na família, você acaba se distanciando um pouco, né? Porque ele tem uma agenda que... Então, é o Natal, um Ano Novo, alguma coisa, um aniversário, você acaba nem vendo. A gente via mais quando tinha convenção do partido. Né? Assim. Você falou, eu não sei a tua idade, mas eu em 84... 58. Eu tô com 58, eu sou de 64. Pois é, porque tu vê, em 84, ele foi prefeito de São Paulo. Prefeito biônico indicado pelo Quércia, pelo Montoro. Pelo Montoro, isso. Montoro. O Quércia era vice-governador. E eu fui para uma escola municipal, aqui nas Perdizes, Sumaré. Chama o Tenente José Maria, que é aqui na Sumaré, né? Sei. E era uma escola modelo na época. Foi difícil, porque lá o cara subiu do almofadinha. Prefeito. Almofadinha. Subiu do prefeito e tal. Mas é um orgulho. Eu tive com ele algumas vezes, assim, em convenção mais, em família algumas vezes. Mas você fica mais distante. E você fica um pouco visado em algumas coisas, né? O Bruno, meu primo, sempre reclamou isso. Bruno Covas, teu primo, né? Ele sempre reclamou isso. Com ele eu tive mais perto. Talvez pela idade ser mais próximo. Essa diferença são 10 anos. Quando ele era moleque, a diferença parece que é maior. Mas quando você é mais velho, a diferença vinha aqui para Vila Madalena, saímos juntos, conversamos. Ele veio no bloco de carnaval nosso aqui, veio no aniversário de um amigo nosso. Então, assim, sempre foi um exemplo. Meu pai trabalhou com ele, minha mãe trabalhou com a primeira tua mãe dama. que é irmã dele, né? Isso. Teve o CMV, chamava Corpo Municipal de Voluntários. Funcionava na prefeitura, quando a prefeitura era no Ibirapuera. E minha mãe foi do Corpo Municipal de Voluntários. Ela é diretora financeira e trabalhava com a primeira-dama. Que é aquele trabalho que a primeira-dama faz. No governo é o Fundo de Solidariedade e lá é o CMV. Nem sei se existe ainda, né? Porque existe. E aí minha mãe trabalhava lá. E vinha o carro oficial buscar gente
para levar pro Ibirapuera e ficava jogando bola na quadra. Uhum. E depois eu subia lá para onde ele trabalhava, cheio de barro. Ele talvez não gostasse. Ele devia ficar doido, né? Ele achava passava legal. um dia nas quadras lá, cara. Porque minha mãe trabalhava lá dentro. Sei, aí você ficava por ali. Sim. E trabalhei nas campanhas, né? A campanha para presidente 89 foi a que eu mais gostei. Era muito difícil, porque era uma época da política que tinha... Pô, olha só. Foi o Collor, foi Lula, Enéas, Maluf, Caiado, Mário Covas. Só tinha Raposo. Só tinha Raposa mesmo. Brizola, já, não sei se foi o Brizola, falei Brizola. Não sei se o Brizola foi candidato. Brizola foi. É. Só tinha, sabe, era monstro. E ele ficou em quarto. Eu acho que ele teria ganhado, se ele não tivesse falecido, continuasse na política, ele tinha virado presidente. Então vou falar um segredo que poucas pessoas sabem, tá vendo? Teve uma reunião no PT, que um amigo meu era do PT, e ele falou, se o Mário não morre, eu não sou presidente. É isso mesmo. Verdade. Ele ia ser, porque ele... E se o Mário Covas não morre, que me desculpe o pessoal que gosta do Alckmin, o Alckmin talvez não seria o que é hoje. Ah, sim, porque o Alckmin assumiu... O Alckmin ninguém conhecia. Ele era um desconhecido. Era um desconhecido. Ele assumiu porque o teu time morreu. Quer dizer, né? Ele era um desconhecido pra cá. Era mais lá de Pindamonhangaba, aquela... Sim. Ele é de lá. Uhum. Mas a carreira política do Alckmin se acendeu por causa do falecimento do Mário Covas. E na verdade ele foi uma continuação. Na minha cabeça, por exemplo, ele era uma continuação, né, do Mário Covas. E eu acho que ele ia ser mesmo presidente. Acho que ele ia chegar na presidência, sim. E porque você não vê... É difícil você encontrar alguém... Eu não encontro alguém que fale mal dele. Você não encontra. É difícil. É difícil. Eu não encontro alguém que chegue e fale... pode falar se for de outro partido, assim. Se fizer parte de outro partido. Aí pode falar mal. Agora, cidadão comum, nunca encontrei. Cara, tem uma história interessante. Eu fui... Acho que era Zona Sul, lá na CUPC, não sei se é Zona Sul, aquele é Zona Sul, lá. Zona Sul. É. E tinha um amigo meu do samba, inclusive, da Tom Maior. Humilde, mas minha família sempre foi humilde. Meu tio comia pastel na rua, sabe? Nunca teve. Em casa nunca teve isso, a gente nunca teve. E fomos num samba lá desse amigo meu, e o vô dele era um senhor. E aí falou, foi com toda a pompa, falou assim, vô, deixa eu apresentar uma coisa, esse aqui é o Marcelo Covas, sobrinho do Mário Covas. Eu falei, agora vem, né? Ele falou, aquele filho... Foi engraçado. Você encontrou que falou mal. Foi engraçado. Mas são poucos. Eu lembro que na época alguns professores não gostavam dele, mas tinha a ver com o Montoro. Sim. Que era o governador, que não deu aumento de tanto, ele também acabou não faltou dando. Aumento, essas coisas. É difícil, cara, você todo mundo... Pra agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo nunca. Não tem como. E olha, eu divergi dele algumas vezes. Teve uma que eu lembro bem, foi na campanha de 89, que ele apoiou o Lula contra o... Foi isso, foi o Collor e o Lula pro segundo turno? Foi o Collor e o Lula. E ele aqui num restaurante aqui na Augusta, Angélica, por ali, ele colocou uma estrelinha vermelha do PT. Pô, cara, aquilo me caiu, porque falavam que o PSDB era em cima do muro. Uhum. E ali ele, bombas. E aí, hoje eu entendo. Ele se posicionou. Sim. Omissão nunca. Aprendi na minha família, omissão. Não se omite. Vai lá, bate. Falou, eu penso assim. Sim. E ele foi. E uma segunda vez também, eles apoiaram a Erundina ou a Marta Suplicy, que o partido apoiou. E eu fui na casa do Supla, conheci o Supla lá. Hoje ele fica mais aqui na Vila Madalena. E foi na casa da avó do Supla lá, onde o Suplicy morava. Apoiou o PT também. E aí, como era numa posição mais social-democrata, né? Mas aí são os acordos que fazem. Tem muito acordo por trás, hoje tem muita coisa. Tem muita coisa por trás, né? E naquela época também era outra coisa. Esse partido era outro, era diferente, sim. Né? Então dá para entender bem, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você é de Santos, né? Sim. E eu sei que você é gente boa porque você é santista. Ah, então.
Agora ficou fácil. Agora ficou fácil, agora, falando de Santista para Santista. Eu até estava brincando, Santistas que me perdoem. Uma amiga minha colocou no Facebook, ela é flamenguista, ela colocou, estou com o Flamengo na derrota e na derrota. Aí eu coloquei assim, bem-vindo ao clube, eu sou Santista. Ultimamente tá bravo. Tá bravo o negócio, né? Tá bravo. Mas você é Santista roxo mesmo? Sim, fanático? cara. Eu fui de torcida organizada do Santos. Ah, é? Da Sangue Santista, que era na rua de casa. Na rua desse bloco de carnaval que eu te falei, tinha a banda da Quintino e no final era Sangue Santista, cara. Hoje, e o presidente hoje, cara, olha que loucura, ele tem o símbolo do Santos tatuado na testa. Ô, louco. Que é o alemão, que é o do bar em frente à Vila Belmiro. Sei. Foi o presidente meu da época. Tem o símbolo na testa. Na testa, cara. Isso aqui é gostar do time, hein? Na testa. Foi uma aposta dele com o Luxemburgo quando o Santos foi campeão da Libertadores. Ele fez uma aposta com o Luxemburgo e ganhou. Não faz muito tempo. Não, foi quando tinha o Neymar. Não, essa tudo. aí é nova. Essa aí é nova. É nova velha, que faz tempo que... Mas não é... não é. Olha só. E aí... Porra, olha, tem história até engraçada. O Serginho Chulapa, sempre fui parceiro, vive aqui com a gente também, adoro ele. Uhum. E vive aqui mesmo. Na Vila Madalena? Sim. Ah, não sabia. Aqui no barzinho, lá no Quitandinha. Uhum. Pô, ele tá sempre lá. Ele e o Gilberto Sorriso estão sempre Sim. ali. E aí o Serginho andava muito ali nas torcidas, né? E jogava no Profissional do Santos. Ia ter um jogo de final de ano, Banda da Quintino, que é esse bloco de carnaval, contra a Sangue Santista. Uhum. Valendo um barril de chopp. Que era o que faziam na época. Uhum. A Sangue Santista jogava com o uniforme do Santos e o bloco jogava com ela. Pô, futebol de praia, era maravilhoso. E o Serginho queria jogar. Uhum. E essa história é verdade. Se ele tiver assistido um dia, eu falo que ele conta a verdade aqui pra mim. Aí ele jogou o primeiro tempo, ele foi e falou assim, olha, eu vou, mas eu volto antes do final do jogo. Eu falei, pô, Serginho, o jogo é na mesma hora. 4 horas lá é o jogo. Ele falou, eu dou um jeito. Ele foi expulso, cara. Expulso. De propósito. Aí chegou, pô, pai, foi, jogou e ficou no show. Falei que ia estar aqui. Olha isso. E, pô, então eu ia pra jogo, viajava com a Sangue Santista, depois torcida jovem, tem amigos lá até hoje. Dom Conselho, ex-amigos. Esses parceiros de Santos mesmo, de cidade. Uns casaram, outros foram fora do Brasil, sei. E aí entrei no Conselho do Santos. Fiquei 3 anos em mandato, 3 mandatos no Santos, cada um são 3. O último fiquei 2. Então você ficou 8 anos no Santos. No Santos. No Santos. Foram 2 mandatos completos e um... Acho que foram 7. Eu saí no primeiro ano. Ah, tá. E aí a política do Santos me deixou mais triste do que o time. Me deixou mais triste do que o time. E outra, eu vejo que eu não errei. Porque os outros conselheiros que entraram depois, em outros mandatos, os que saíram pelos mesmos motivos. Uhum. Que tem a ver com política, a minha vida também. Eu sou contra voto de bancada. Porque eu estou indo contra princípio. Sim. Então, não, você tem que votar aqui para mim, que nós vamos votar assim, porque nós queremos isso. Eu falei, mas eu sou contra isso aqui. Você tem que votar de acordo com o que você acha, né? São coisas amorais. Como é que eu vou fazer parte de um negócio? E aí você começa a ficar dentro do conselho, são 3 partes. Qualquer clube é isso. O pessoal da esquerda, a direita e o centro. Eu já fiquei meio no centro. Uhum. Então, às vezes eu votava aqui, votava ali. E como eu sou de Santos, morando em São Paulo, eu tinha amizade com o povo de São Paulo, que é do conselho, de Santos, e o pessoal de Santos, pô, a Covas tem que votar com a gente. E o pessoal, pô, você é de São Paulo, tem que votar com a gente. Falei, melhor ir embora. Nada, eu vou sair daqui. Mas você morava em São Paulo e era conselheiro lá, então você tinha que estar lá. Não era fácil. Não, toda vez que eu fui como conselheiro, eu saía de São Paulo 5 horas da tarde, morava na Pompeia, chegava em Santos, 8h30, assinava até a segunda lista, acabava a reunião meia-noite e pouco, imigrantes estava fechado para subir às vezes. Pela Anchieta, pô. Chegava em casa, 2 e pouco da manhã. Imagina. Meu pai me esperando acordado para eu ligar e falar que cheguei, que tá preocupado. É pai, né? É pai, não tem jeito. Mas assim, o Santista, eu posso falar porque o Santista da cidade é um povo bairrista. Por exemplo, eu posso meter o pau do Santo. Se tu concordar, vou ficar bravo. Eu posso falar, agora você não. Até hoje.
Até hoje é assim. Eu vou pra Santos. Hoje eu tenho ido mais em Natal, festa de aniversário, alguma festa de amigo. Puta, essa cidade não dá mais. Aí se o cara fala, beleza. Aí, se fala pra Santos, não. Falei, ó. Peraí. Minha terra Peraí. Mas você nasceu lá? Nasci. Toda a minha família nasceu. Ah, é? Todos os Covas nasceu. Ah, o Mário Covas era santista. Sim. Era santista. Sim, o Bruno. Tia, meu pai, minha mãe, foi todo mundo santista. As duas famílias nossas lá. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. A família do meu pai era de Vigia Portuário. Minha avó enfermeira. Meu pai foi fazer teatro em Santos, teatro amador. E conheceu minha mãe no teatro amador. Conheceu tua mãe lá. Olha. Louco. Ele dirigia ela. Haja paciência, porque ela não é fácil. Mãe. Pronto, já vai apanhar quando chegar em casa. já não vai pra casa de mim. Pô, cara, eu tive muita sorte, ó. Perdi meu pai vai fazer 2 anos agora, mas foi meu irmão, meu amigo. Que a gente ia pra jogo do Santos. Aquilo de pai com filho. E quando eu mudei pra Santos, não tinha muito jogo que passava na TV. Tinha a Globo, cara. E a Globo geralmente era clássico, o jogo dos times grandes. Então eu lembro em casa meu pai no quarto, eu era moleque, eu deitava na barriga dele, ouvindo o jogo no quarto. E ele me passava a escalação, porque ele vai vendo, né? Aí tive álbum de figurinha, essas coisas, assim, do Santos. Do Santos. Mas nunca foi fácil torcer pro Santos, viu? Não, nunca, né? Eu sei Até disso. que o tempo... Eu sei disso. Os anos 80 pra nós foi difícil. Sim. O 90 foi o absurdo. 70 a gente teve o Juari, né? Nos anos 70. 78, que foi campeão com o Juari, com aquela turma. Paulo, os meus meninos da Vila. Os meninos da Vila. Depois, 84. Aí, esquece. Fomos ser em 2002. 2002 com o Neymar, o Ganso, né? Que era... foi isso, né? 2002? Não. 2002 era Diego e Robinho. Diego e Robinho. Depois que veio essa molecada. É que o Santos vive esperando um raio cair. Às vezes tá ruim. Ultimamente não tem nem nuvem. Não tem nem nuvem. Mas é uma coisa que eu notei, assim, o Santos ele trazia muito jogador de base. E hoje ele não tem trazido, não. O pessoal tá migrando pro Palmeiras, tá migrando pro Corinthians, tá indo para outros times que, assim, o moleque era bom, ele falava, eu quero ir pro Santos. Eu quero ir lá pro Santos porque o Santos vai me fazer. Agora ele fala, não, eu quero ir pro Palmeiras. Hoje o time que mais investe na base é o Palmeiras. Foram 100 e poucos milhões aí pra... Pois é. Você vê, antes, lá atrás, era o Palmeiras, era o São Paulo, lembra? São Paulo teve o maior centro de treinamento, assim, de fisioterapia. Aí veio o Santos com essa molecada, fizeram o CT Meninos da Vila, e, a molecada da praia que vinha fazer peneira. E o Santos dá sorte com essa... E outra, o Santos tem coragem de pôr um moleque pra jogar. Já queimou muitos, assim. Sim, mas também já fez muitos. Já fez muitos, né? Tem um centroavante que joga no Corinthians hoje, que é base do Santos. Ah, é? É o Yuri Alberto. Foi mandado embora do Santos e falou, aqui não presta. E tá no Corinthians. Foi pro Inter, foi pra fora do Brasil e voltou pro Corinthians. E fez gol contra o Santos essa última temporada. É a lei do ex. Lei do ex. Mas é complicado mesmo. Mas assim, a gente vai torcendo, né? Eu só torço, ultimamente eu torço pra não ser rebaixado. Eu tô mais assim, é verdade, eu tô mais assim do que... Esse ano vai ser difícil. Brasileiro. Vai ser difícil. Porque paulista é difícil ser rebaixado, né? Tem gente pior que a gente. Mas olha como o futebol está demonstrando outra coisa. Vê a semifinal. Né? Nós tivemos 2 times grandes. E 2 times que movimentam milhões aí. São Paulo e Corinthians. E com a lei nova aí, com a regra nova para Copa do Brasil 2024, saía os finalistas do Paulista. Ou seja, estão correndo o risco Santos, São Paulo e Corinthians e não disputar a Copa do Brasil de 2024, que é o campeonato que mais paga bem dentro do Brasil. Paga mais que o brasileiro. Olha isso. Olha que complicado. Ainda gestão. Mais assim, o São Paulo talvez ainda se vire, mas o Corinthians já está com uma baita numa dívida. O Santos sem dinheiro, né, vai piorar mais ainda.
Mas vamos ver, né? A gente vai torcendo para não rebaixar, tá bom, né? Você é palmeirense, né? Eu sou palmeirense. Coisa ruim. Né? Eu sou do time do Cláudio. Coisa ruim. Ser palmeirense hoje é fácil. Hoje é muito fácil. Eu sei que vocês vão ganhar, não sei qual momento, sabe assim? 10 minutos, 15, a gente sempre fica na torcida também, né? Então, vai entrar bola. Tá fácil. Mas a gestão dela é boa, né? Da presidente. Se cercou de profissionais bons. E ele, o rapaz, o Abel, é muito competente. Né? E sangue no olho. Né? Eu não tô feliz ainda. Então ele tira o máximo de cada atleta. Ele é bom. Aí daqui a pouco levam ele pra seleção e estragam ele. Porque aí é conchave, né? Leva esse pra cá, esse pra lá. Então. Estragam ele, não tem jeito. Bom, o papo tá legal, mas a gente já tá aqui há um tempinho. Né? O pessoal para encontrar a tua produtora, para falar com você quer deixar algum contato? Bom, primeiro, cara, um prazer participar. Muito legal. Eu conhecia o César aí, um parceiro, o Sidney. Pô, nem conhecia, mas figuraço. É o nosso braço direito aqui. Figuraço, espero. Não vou voltar mais vezes, que não vai ter mais assunto. Agora já falamos de tudo isso. Sempre tem. Obrigado pela presença. A produtora chama 1206, tá no Instagram. Tá, 1206, 06 com número, 12 escrito. 12 escrito, 06. 06. Tá. A empresa chama TCL Consultoria, que é de administração hospitalar. E estamos à disposição. A parceria com o Ibra aí sempre foi boa. Prazer participar aí do Ibra Talks. Espero sucesso e vou acompanhar. Tive o prazer de ver a moça, atriz que veio aqui. Né? Assisti antes, até para saber o que vocês iam fazer comigo aqui. Tem uma prévia do que vai rolar, vamos ver. Uma prévia. E é isso, no fim, muito obrigado. Espero estar sempre à disposição de vocês. Bacana. Legal. Queria agradecer muito você ter vindo aqui. A gente sabe que você está cheio de coisas para fazer, mesmo assim veio até aqui com a gente. Lembrar para vocês que não esquecerem de dar o like. Vocês viram que o papo foi muito legal, né? Não esquece do like, lá o peteleco no positivo. Se inscrever no canal. Tô vendo mais uma vez que tem gente aqui que está assistindo e não se inscreveu. Ajuda muito o canal se inscrever, né? E ativar o sininho, colocar todas as notificações, né? É muito importante. E eu sempre esqueço de falar que quem está na mesa é o Duca Reis, né? Quem está aqui na técnica é o Duca Reis. Lembrando que quem me acompanhou aqui foi o Misael Fará. E mais uma vez agradecer o Mário. Mais uma vez agradecer. Ele deve estar aqui com a gente. Deve estar aqui com a gente. Agradecer o Marcelo Covas por estar aqui com a gente, por esse papo bem agradável. E a gente se vê. Bacana. E a gente se vê na próxima. Até mais.